Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Medeiros e aqui a gente fala um pouquinho sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, opções, mercado exterior, renda fixa, criptomoedas, tudo que você precisa para investir melhor. E eu sei que você quer aprender a analisar fundos imobiliários e hoje eu vou mostrar a minha metodologia, meu passo a passo. Como que eu começo a filtrar os melhores fundos imobiliários para mim? Cada um tem um perfil de risco, uma maneira de investir diferente. E hoje eu vou mostrar o meu racional. E assim você pode começar a moldar a sua análise, o jeito que você escolhe ações, ou se você está perdido, você pode pegar um norte agora e começar a identificar potenciais fundos imobiliários. Para quem ainda não conhece essa classe de ativo, os fundos imobiliários, eles são como os imóveis físicos mesmo. Só que dentro da bolsa de valores, você consegue negociar cotas de fundo. Esses fundos, eles são administrados e geridos por profissionais qualificados na área imobiliária. E quando a gente está falando de fundos imobiliários, eu estou falando de me expor diretamente aos melhores e maiores imóveis do Brasil. E se você quer aprender tudo isso aqui, passo a passo, se inscreve aqui no canal, é isso que eu te peço. Se inscreve aqui, compartilha com os amigos, deixa o gostei no vídeo, que assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube, levar mais conhecimento financeiro. Esse que é o meu maior objetivo. Compartilha lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos que tem interesse nesse assunto, para ele começar também, como você, a ter o melhor conteúdo. Eu faço o esforço aqui de trazer o melhor material para você. Em troca, eu só te peço isso, é 100% gratuito. Vamos lá para a tela do meu computador, então, onde eu vou mostrar para você ali um mapa mental de tudo que eu analiso num fundo imobiliário. Então, agora você já está na tela do meu computador. Vamos trazer esse aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui está como eu invisto em fundos imobiliários. Eu gosto de investir em fundos multi. A gente vai entender o que é isso. Eu gosto de investir em fundos imobiliários que distribuem dividendo recorrentemente, pelo menos nos últimos 3 anos. A gente vai entrar mais nesse critério também. Eu dou preferência para fundos high grade, a gente vai ver o que é isso, e eu dou preferência para fundos mais consolidados. O que são fundos multi? São fundos imobiliários multi-inquilinos, ou seja, tem mais do que um inquilino dentro daquele fundo imobiliário. Existem mais do que um imóvel, porque ele é multi-imóveis e multi-regiões. Por que eu gosto de fundos imobiliários multi-inquilinos? Primeiro, porque a gente tem uma receita menos concentrada. Quando a gente tem uma receita menos concentrada, aquele fundo apresenta menos risco, já que a dependência de um inquilino acaba sendo menor. E caso aquele inquilino saia de alguma propriedade, de algum imóvel, a minha vacância ela vai ser menos impactada. Então eu tenho um impacto direto na vacância. Se eu tenho um inquilino e ele sai do meu imóvel, eu vou ter 100% de vacância. Vacância é o percentual do imóvel vago. Agora, se eu tenho 10 inquilinos em um imóvel e somente um sai, eu ainda permaneço com 10 inquilinos e eu tenho uma vacância de 90%. Se o inquilino sai, eu ainda tenho 90% da minha receita vindo dos 9 outros inquilinos. Perceba que o inquilino, quanto mais inquilinos eu tenho, mais diluído é o meu risco de receita. Fechou? E é por isso que eu gosto de analisar também a qualidade dos inquilinos. Vou até adicionar aqui para você, aqui ó, nos inquilinos, que eu gosto de analisar a qualidade. Quanto mais qualificado é meu inquilino,
menos é o meu risco de inadimplência, fechou? Então já falamos um pouco de inquilino, você já entendeu que quanto mais inquilino eu tenho, menos é o meu risco, menor é o meu risco de se investir em um fundo imobiliário. O segundo ponto do multi, os imóveis. Por que eu gosto de investir em fundos multimóveis? Porque meu risco ele está diluído em vários imóveis, segue a mesma linha dos inquilinos, só que agora eu estou falando de prédio, de construção. Caso aconteça qualquer coisa com o imóvel, eu tenho meus outros imóveis ali remanescentes. Eu tenho a possibilidade de aumentar a quantidade de inquilinos. E eu posso atuar em mais de um setor. Por exemplo, vou pegar aqui o site Funds Explorer. Vamos entrar aqui no KNRI. KNR11. Vamos descer aqui comigo. Relatórios. Vamos entrar nesse relatórios aqui. Beleza. Agora vocês vão entender do que eu estou falando. O KNRI, ele trabalha com lajes corporativas, com edifícios. E ele também trabalha com centro de distribuição, que são galpões logísticos. A gente chama esse tipo de fundo híbrido. Por quê? Ele trabalha em mais do que um setor de atuação. Ele trabalha com mais de um segmento. Ele atua em várias camadas do setor imobiliário. E aqui eu consigo pegar oportunidades, tanto do setor corporativo quanto do setor de distribuição, de logística. Eu consigo atuar em vários setores. Isso também diminui o meu risco. Perceba que quando eu faço uma análise, eu dou peso bastante para a qualidade do fundo, para a qualidade de diversificação do fundo. E você tem que fazer essa gestão também dentro da sua carteira. Quanto mais critérios esse fundo atende de qualidade aqui, mais peso positivo eu dou para ele. Fechou? Quanto menos critérios ele tem de avaliação, quanto menos ele atende às minhas necessidades, menos peso dentro da minha carteira eu dou para esse tipo de fundo. Vamos continuar aqui. E eu também gosto de fundos multi-regiões, porque ele possibilita atuar em vários centros comerciais. Quais são os melhores centros comerciais que a gente tem? Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, se eu tenho um fundo imobiliário com 2 imóveis no Rio de Janeiro, eu perco a possibilidade de atuar em São Paulo, que é um centro comercial enorme. Eu perco a possibilidade de atuar no Paraná, na região sul. Eu prefiro investir em imóveis, em fundos imobiliários que atuam em várias regiões. Eu fico menos dependente daquela região. Tem um fundo imobiliário que chama XP Macaé. O XP Macaé, ele tem um imóvel que estava alugado para a Petrobras e aquela região ali depende muito de óleo e gás. Não tem muito o que fazer com aquele imóvel. Fechou? O FIB11 também é um imóvel, ele é um fundo que depende bastante da região. O FIB11 também é um mono imóvel. Perceba a dificuldade que a gente tem aí. A nossa análise precisa ser mais profunda dentro desses fundos imobiliários. Eu preciso gastar mais energia para entender a região, para entender o imóvel que está por trás. Por isso que eu prefiro diluir a minha participação em um fundo que tenha vários imóveis, ao invés de ter vários fundos com poucos imóveis. Atualmente eu tenho 3 fundos imobiliários dentro da minha carteira, que somente esses 3 têm mais de 45 imóveis. Num próximo vídeo eu trago para vocês. Então vocês já entenderam o racional do multi. E agora vamos entender aqui por que eu gosto de investir em fundos imobiliários com distribuição de dividendos recorrentes pelo menos nos últimos 3 anos. Porque, primeiro, só distribui dividendos os fundos que têm resultado.
Então, como é que funciona a distribuição de dividendos nos fundos imobiliários? Primeiro entra a receita de aluguéis ou de venda de algum imóvel, depois saem os custos operacionais e administrativos, e aí o que sobra, 95% ele tem que ser distribuído para os cotistas. Caso o fundo não consiga gerar receita, ele não vai conseguir distribuir dividendos. Por que um fundo não distribui receita, não tem receita, por exemplo? Porque ele não tem inquilinos, porque talvez ele está localizado em algum lugar que não é estratégico para aquele tipo de setor, e aí ele não consegue alugar. Perceba que existe uma consequência muito grande de fundos imobiliários ruins. Então o XP Macaé é um exemplo que eu mostrei para vocês. O contrato acabou esse ano, 2021, com a Petrobras. E a Petrobras não vai renovar. Será que ela vai conseguir alocar para outro inquilino? Já que aquele fundo imobiliário, aquele imóvel, ele foi feito sob medida para a Petrobras? É isso que a gente tem que começar a ficar atento. Um fundo mais arriscado como o XP Macaé, você tem que dar menos peso para a sua carteira, porque ele tem esse risco. Agora, provavelmente, nos próximos meses, os cotistas do XP Macaé vão ficar sem receber dividendos, porque não tem receita. Show? Por que também que eu gosto de investir em FIIs que distribuem dividendos recorrentes? Porque eu consigo ter um histórico da performance. Vamos olhar aqui no KNRI, como exemplo nosso. Olha aqui o KNRI, ele distribui dividendos desde 2010, ininterruptamente. Já aconteceu muita coisa desde 2010. Eu tenho um histórico recorrente de pagamento de dividendos. O que mais? Eu consigo identificar se existe algo não recorrente. Porque se existe algo não recorrente, por exemplo, o fundo imobiliário distribui R$1 por cota todos os meses. E aí, do nada, em determinado mês, ele distribui R$10 por cota. Aconteceu algum não recorrente, provavelmente o fundo vendeu algum imóvel e distribuiu o lucro para os cotistas. Então, eu consigo analisar tudo isso olhando o histórico de pagamento de dividendos. Quanto mais tempo um fundo ele paga dividendos, mais tempo ele tende a se permanecer pagando dividendos. Esse é o efeito Linde. O efeito Linde ele fala, quanto melhor algo é, ou quanto mais tempo esse algo se provou no tempo, mais ele tende a se provar e a permanecer nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, coloca tudo isso no papel quando você começar a analisar os fundos imobiliários. Beleza? Eu também dou preferência para fundos high grade. Vamos entender isso aqui? São fundos de baixo risco. São fundos que apresentam uma alta qualidade. Não que fundos high yield não tenham alta qualidade. Mas por terem um risco mais baixo, os fundos high grade, por exemplo, eles tendem a ser mais precificados, mais bem precificados pelo mercado. Fechou? E aí tem muita gente que confunde high grade com high yield. Né? O high grade não significa que fundos high grade, só high grande aqui, né? High grade não sejam high yield. Tá bom? O que é high yield? É alto rendimento, são empresas de alto rendimento. E high grade são fundos, são investimentos de baixo risco, que apresentam uma maior qualidade. Mas você encontra fundos high grade em alguns períodos que têm um alto rendimento, né? Quando a gente começa a comprar mais baratos em momentos de crise, principalmente. Fechou? E eu também prefiro e dou mais peso para aqueles fundos consolidados. O que é fundo consolidado? Na minha opinião, são fundos que têm mais de 5 anos de negociação dentro da Bolsa de Valores. E eu dou preferência para aqueles fundos que têm um patrimônio líquido maior. Vamos olhar aqui o KNRI. O KNRI tem um patrimônio líquido de 3,8 bilhões de reais,
Então já é um fundo mais consolidado. Os fundos imobiliários aqui no Brasil ainda são pequenos, né, se a gente comparar com as ações, com as empresas. A gente tem empresas... Se eu já pegar um exemplo aqui da Sanepar, que nem é uma empresa tão grande, vamos pegar aqui fundamentos. Vamos pegar a Sanepar aqui. Então a Sanepar, ela tem um patrimônio líquido que é mais do que o dobro de um dos maiores fundos imobiliários que a gente tem dentro da bolsa, que é o KNRI. Percebe então que é um mercado que ainda tem muito para crescer. E se você quer receber renda recorrente, quer receber aluguéis todos os meses, mesmo sem ter imóvel, os fundos imobiliários, eles são uma ótima opção. E uma ótima opção porque quanto que é uma cota de um fundo imobiliário? Do KNRI, por exemplo, R$ 146. Mas tem fundo imobiliário que uma cota é R$ 10. Então, hoje eu te mostrei todas as nuances, tudo que eu gosto de analisar dentro de um fundo imobiliário. Você viu ali que eu gosto de fundos multi. Gosto de fundos que têm uma recorrência no pagamento de dividendos, fundos que têm um baixo risco e fundos consolidados. Você pode entender isso passo a passo e você pode analisar dentro daquele site que eu te mostrei, lá do Funds Explorer. Você pode analisar dentro do fundamentos.com.br, que agora disponibilizou a plataforma de fundos imobiliários. Existem outros sites, como o Status Invest também. Você pode buscar informações sobre os fundos imobiliários. E no próximo vídeo, quem sabe eu não trago passo a passo dos indicadores de fundos imobiliários que eu utilizo. E quais são os fundos imobiliários que eu tenho na carteira? Eu só tenho 3. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, fortalece o meu trabalho, que eu estou postando vídeo todos os dias para vocês. E faço questão de postar mais. Aqui é o canal do conhecimento. Aqui você aprende de verdade. Também entra no nosso grupo do Telegram, que eu posto conteúdo, material novo todo dia. Eu mostro planilhas, mando áudio e mando material complementar, vídeos complementares para vocês lá. Fechado? Te espero na próxima. Ficamos por aqui. Fui!